Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Hoje, com a imensa honra, estamos recebendo Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que vai falar para a gente sobre gestão, profissionalização do futebol. Bem-vindo, Marcelo, e eu começo te perguntando, do nosso olhar da Universidade do Futebol, quando a gente vê o Fortaleza, vê os diferenciais da sua gestão, a gente vê como um profissional, gestor, remunerado, dedicado ao futebol, tem feito diferença. Conta pra gente um pouquinho disso e como isso faz todo o horizonte do futebol brasileiro. Olá, Heloísa. Olá, Fut Talks. Satisfação estar falando com vocês. Um programa qualificado, em que aprofunda assuntos ligados à gestão do futebol, e eu me sinto muito à vontade de poder bater esse papo aqui e tentar, de alguma forma, contribuir. Eu sempre digo que gestão cabe em qualquer canto, em qualquer lugar, né? Não só no futebol, cabe na política, cabe na educação, cabe na indústria, cabe no exército, cabe na igreja, em qualquer lugar que tenha um gestor que organize processos, que organize métodos, que junte pessoas, que tenha pessoas qualificadas ao seu lado, a tendência é que possa ter um sucesso. E a minha formação é administração, sou apaixonado por futebol, e aí foi quando eu consegui juntar, né, a minha formação com a minha paixão, que é o futebol, que é na gestão esportiva, no caso do Fortaleza. E desde que a gente conseguiu, né, chegamos a assumir o clube no final de 2017, eu estou no clube desde 2015, né, fui diretor de futebol por 2 anos, fui vice-presidente e diretor de futebol por 1 ano, e isso meio que me preparou também para o cargo, né, porque um clube de futebol tem toda uma nuance política, institucional, torcida, imprensa, os stakeholders do futebol são inúmeros, né? E quando assumi a presidência, já conhecia bastante do clube e busquei colocar os métodos de gestão de profissionalismo, né? Eu acho que a base de tudo é o profissionalismo. Eu digo muito que o futebol, ele movimenta paixões e milhões. Então não dá para ser feito de forma amadora. Tem que ter gente qualificada, tem que ter gente dedicada, com o full time mesmo, né? Pensar no clube o tempo todo. A minha atividade profissional antes do Fortaleza é uma escola, né? Escola particular. Meu pai fundou, eu dirigi por 18 anos, mais ou menos 18 anos. E quando eu fui assumir de fato o Fortaleza, eu digo, a minha cabeça não vai deixar eu cuidar do colégio e cuidar do clube. Às vezes não é nem o tempo físico, que também é muito sacrificante, mas é a cabeça. É você estar resolvendo um assunto do clube e lembrar que tem uma reunião na escola, tem que correr para entregar um relatório. Não dá. Para fazer bem feito, eu não consigo. Então, eu preferi esse modelo focado, 100%, dedicado ao clube. Isso nos possibilita fazer a gestão, atender a imprensa, atender ao torcedor, né, que quer, o torcedor muitas vezes quer uma pergunta para o presidente, uma sugestão, uma dúvida, e eu quando o torcedor vem falar comigo, digo, poxa, eu trabalho para esse cara, né, eu tenho que atendê-lo. Não importa se a torcida é grande, muita gente vai querer, eu vou fazendo aqui da minha maneira. E, sobretudo, ter gente qualificada ao seu lado. Eu digo muito que a gente tem que contratar pessoas melhores do que a gente. O meu diretor de marketing é muito melhor do que eu em marketing. O meu diretor jurídico é muito melhor do que eu no direito. O meu diretor de patrimônio, muito melhor do que eu em engenharia. O Rogério Ceni entende de futebol muito mais do que eu, né? Então, não contratei o Rogério Ceni para eu dizer o que é que ele vai fazer. É ele que tem que dizer o que é que eu vou fazer, porque ele é o competente, né, para o futebol. E assim a gente procura trabalhar, né, gerenciando essa equipe, motivando, empoderando, cobrando resultado, e graças a Deus tivemos aí alguns avanços, né, esportivos, estruturais, metodológicos, de imagem também para o clube. A pandemia veio desestabilizar, mas já já a gente retoma os trilhos aí para fazer o futebol, no caso do Fortaleza, manter esse ritmo de uma crescente. Marcelo, passo para o Rafael, mas adorei, principalmente o maior líder como colega de profissão que eu tive na minha carreira, sempre disse, eu só trabalho com gente melhor que eu. Então, bacana demais. Rafa? Vamos lá.
Marcelo, na semana passada o governo editou uma medida provisória 984 aí, que veio alterar a forma de negociação dos direitos de transmissão. Como é que você viu essa MP? Olha, eu vi como algo que pode ser bom, certo? Eu não vou qualificar ainda que é certeza de ser bom, porque a gente tem que ver o efeito prático, né? E vale lembrar que não houve uma discussão prévia sobre ela, né? Foi surpresa. Simplesmente veio. Mas eu entendo que os clubes devem ser mais protagonistas no cenário do futebol como um todo. Por que isso? Uma questão conceitual. O torcedor vai para o estádio para ver o time. Ele não vai para o estádio para ver a federação. Ele não vai para o estádio para ver a arbitragem. Ele vai para ver o clube. E é a instituição mesmo, que inclusive as pessoas passam, né? Há 15 anos atrás, as pessoas iam ver o Fortaleza, mas viam outros jogadores, outros dirigentes, outros treinadores. Hoje, elas continuam indo ver o Fortaleza com outras pessoas que estão lá. Então, a instituição é o que é o mais importante. E nesse modelo, eu entendo que a instituição pode ser mais relevante nas discussões. Porém, essa ressalva é indispensável, desde que se atue em bloco. Individualmente, você vai ter sempre só 19 jogos. Pode ser o maior time do mundo, com a maior torcida do mundo, sozinho, ele só vai ter 19 jogos, no modelo de Campeonato Brasileiro de Série A. Mas, se você se junta com mais 3, 4, 5, isso vai numa proporção crescente. E aí eu dou um exemplo matemático disso. No modelo anterior, pré-MP, se você juntasse 4 times para negociar os direitos, vamos juntar aqui 4 times em bloco, vamos negociar os nossos direitos. Você só conseguiria vender 12 jogos, que eram jogos entre esses times e de volta. No modelo pós-MP, se juntar 4 times, você vende 76 jogos. Então, o direito passou a valer muito mais. Você tem mais o que oferecer quando você junta em bloco. O ideal seria blocos grandes, né, de 12, 15, ou de todos, que seria o sonho. Não sei se ainda estamos prontos para isso. Mas se juntar 12, 13, 14 times, não tem como alguém que não está dentro desse bloco achar que é maior do que um bloco com 14, 15 times e uma quantidade enorme de jogos para serem oferecidos. Até porque, nesse modelo como é do mandante, eu tenho o jogo, inclusive, do grandão lá que não quis se juntar. Não sei se me fiz entender. Se eu tenho 7 times no bloco, o time X vai jogar 7 vezes aqui, o que está fora do bloco, porque ele vem como visitante. Então, em suma, organizando-se através de bloco pode ser muito bom para os clubes. Tá, mas aí deixa eu pegar um gancho nisso aí. Você não acha que se não houver essa união dos clubes, o que não é raro no futebol brasileiro, né? Os clubes pequenos não podem ser prejudicados, porque a gente pode chegar numa situação igual a Espanha, né? A Espanha ela refez aí a forma de negociação dela porque ela tinha uma negociação parecida com essa e aí o Barcelona e o Real se distanciaram ainda mais dos demais. Você não acha que a criação da Liga aí é que faria sentido para uma negociação pela Liga? Mas vamos para o caso da Espanha. Barcelona e Real Madrid, eu sou maior do que os outros, eu não vou negociar coletivamente. Ok. Então o Real Madrid vai ter 19 jogos para negociar e o Barcelona vai ter 19 jogos. Se os outros 18 times se juntarem e disserem, nós vamos fechar o bloco aqui, quantos jogos esses times vão ter para transmitir? Né? Inclusive, vão ter 18 jogos do Real Madrid e 18 jogos do Barcelona, porque vai ter o jogo como visitante. Então, é uma questão de inteligência, né? E de matemática também. É fazer conta, de mostrar que, poxa, junto é melhor. Né? O cara vai. A dor ensina a gemer. Né? Então, o cara vai ver que sozinho ele não vai conseguir ter peso nenhum. Mas ele juntando com uns mais parecidos, ele vai ter um peso maior. Aí eu acredito que isso vai acontecer de os clubes se organizarem e venderem direitos em conjunto. Não sei se vão ser criados 2 blocos, 3 blocos. Quanto menos blocos, melhor. Quanto um bloco maior, com mais times, maior força. Marcelo, voltando à questão da sua gestão propriamente dita, há um tempo aí você, junto aos seus pares, decidiu contratar o Rogério Ceni. E eu gostaria que você falasse um pouco qual a importância de ter um treinador carismático, né, como o Rogério Ceni, à frente de um projeto técnico desportivo do clube, né, e até que ponto isso
não poderá ser perdido no dia, né, que você perdeu o Rogério Ceni? Bem, o Rogério ele tem uma importância muito grande dentro do nosso trabalho. Primeiramente porque é um grande treinador, né? É importante a gente olhar o Rogério como um profissional do futebol, um gestor de equipes, um cara que tem uma visão muito boa de identificar bons talentos, que trabalha o dia a dia com o seu grupo, que corajoso demais dentro de campo, um time ousado, um time veloz, um time que vai para cima, que faz o primeiro gol e quer fazer o segundo, um cara que conhece muito do futebol, não só dentro das quatro linhas, mas ele conhece de logística, de medicina esportiva, de qualidade do gramado, de infraestrutura. Então, ele agrega muito ao clube com todo esse know-how dele. E o clube também fez muito bem a ele, eu sempre falo isso, porque o clube abraçou o Rogério e deu todo o suporte dentro das nossas limitações para que ele desenvolva o seu trabalho. O suporte emocional, suporte pessoal, suporte profissional, suporte estrutural, de compreensão, de estar junto, e acho que é uma sinergia interessante. Uma hora ele vai sair, né? Isso é fato, né? Todos nós vamos passar uma hora, né? Eu também vou sair de Fortaleza uma hora, meu mandato uma hora vai acabar. E quando o Rogério sair, vai ser um peso, porque dizem, ninguém é insubstituível, mas tem algumas pessoas que dá muito mais trabalho de substituir, de você trazer alguém com o mesmo perfil profissional. É uma preocupação, porém, Fortaleza é uma instituição centenária, está indo para 102 anos, já tiveram muitas pessoas talentosas também no seu caminho, e uma hora a pessoa saiu e o clube se manteve, o clube achou um caminho. Portanto, eu penso nesse cenário, eu penso nesse momento aí. E só um detalhe do carismático do Rogério. O Rogério realmente é muito querido, né? Mas ele não faz força para ser carismático. Ele é querido pela competência dele, né? O Rogério não é um cara que está toda hora dando entrevista, que está ali muito exposto. O Rogério é recluso, né? Muito na dele, trabalha demais, absurdamente, mas ele é carismático pela competência, pela coerência, pela seriedade, pela história, e as pessoas passam a respeitá-lo e admirá-lo. Ele até uma particularidade, né, Marcelo? Eu diria até que no gancho dessa sua reflexão aí, dessas considerações sobre o Rogério Ceni, ele já era carismático quando era reserva do Zete do São Paulo, né? Ele já tinha uma personalidade muito peculiar, muito característica, né? Mas eu emendaria, Marcelo, voltando, saindo um pouco do Rogério Ceni em si, mas a minha preocupação, que é sua também, eu sei, e da maioria dos clubes que começa a entender a necessidade de uma maior profissionalização no futebol, é a questão do projeto técnico desportivo da instituição, né? E não só centrado no treinador, né? Eu sei que isso ainda é uma utopia no futebol brasileiro, né? Raramente você consegue ver vestígios de um projeto que seja do clube, tem aí alguns exemplos, mas são muito raros. Como é que você vê isso para o futuro, né? De o clube ter a sua filosofia, a sua maneira de jogar, né? O seu jeito próprio, que não seja só a identificação do treinador com esse modelo de jogo, esse jeito de jogar futebol? Bem, eu vejo isso como algo importante de ser realizado. É como uma cultura organizacional, né? Só que a cultura organizacional numa empresa, ela consegue ser perpetuada porque as empresas, elas têm gestões que duram muito tempo, né? Muitas vezes a maioria das empresas são familiares, né? Começa com o patriarca, vai crescendo, vem uma linha de sucessão, profissionaliza, mas mantém uma linha de sucessão e uma cultura organizacional. No futebol muda muito, né? Muda o presidente, muda o treinador, mudam as lideranças e às vezes fica ao bel prazer de quem está no comando naquele momento colocar o seu modo de trabalhar. Tem dirigente que gosta de trabalhar com jogadores mais jovens, tem outros que gostam de trabalhar com medalhões, que gostam de fazer aquelas contratações de lotar aeroporto, mas às vezes o cara não tem mais performance esportiva. Então isso tem uma questão aí muito de quem está no comando na frente. Eu acho que o modelo que o Rogério Ceni traz de trabalho poderia sim ser um modelo no Fortaleza. Inclusive, eu tenho estimulado a categoria de base para isso, né? Por exemplo,
Eu vou dar um exemplo muito prático. Fui assistir um jogo do Sub-20, aí o lateral direito do meu time, o cara do outro time cruzou no segundo pau, o atacante chegou, cabeceou, fez o gol. Eu disse, esse menino aí não joga com o Rogério. Porque o lateral com o Rogério, ele tem que ter estatura, ele tem que ter boa impulsão, ele tem que fechar como zagueiro na hora da bola cruzada do lado oposto. Então, tragam jogadores que tenham perfil para jogar no time de cima. O perfil do lateral é assim, o perfil do zagueiro é um zagueiro construtivo, zagueiro que dá chutão não joga com ele, tem que construir jogo, os atacantes de lado tem que ser velocista, tem que ir, tem que voltar. Então, eu já tenho conversado muito e a permanência do Rogério por muito tempo facilita isso, né? De se entender essa cultura de jogo dele, para que na formação a gente já traga jogadores e qualifique jogadores nesse mesmo perfil que seria aproveitado no time profissional do Fortaleza. E tem outro detalhe, a torcida do Fortaleza se acostumou a ver o time do Rogério jogar, né? Então, na hora que houver uma mudança, vai sentir falta se não vier um treinador ou um modelo de jogo semelhante. Beleza, Marcelo. Elô? Marcelo, falando de futuro, de horizonte do futebol, e olhando o futebol, né, que é o olhar que eu trago para a Universidade de Futebol, de estratégia, liderança e gestão, eu venho de indústrias e setores que a estrutura, como você comentou, e a própria indústria está muito avançada, né? Quando eu particularmente olho o futebol, eu vejo profissionais como você que confirmam uma tese, que os profissionais estão mais avançados que o próprio setor, que é a própria indústria. E a revolução, a gente tem visto que vem de gestores, de profissionais que estão nas áreas técnicas. Como você vê esse horizonte? Ou como você quase que deseja o futebol nesse horizonte? Quais seriam os principais fatores para mudar essa indústria como um todo? Essa pergunta é boa, né? Merece uma reflexão assim bem profunda, uma pergunta ampla. Mas assim, eu acho que o futebol ele precisa dar um passo a nível de imagem, né? Para a sociedade, e eu vou falar da sociedade brasileira, de que não é só um joguinho ali de 12 caras, né? De 11 caras de cada lado correndo atrás da bola, de que não é só entretenimento. Futebol é cultura e futebol é economia. O futebol faz parte da economia do país. Eu tenho falado muito aqui no nosso estado, digo, olha, gente, Fortaleza será na Série A. Tiveram 38 grandes eventos ano passado. Isso movimenta o trade hoteleiro, o trade turístico, a cidade inteira. O Fortaleza está na Série A, significa que o dinheiro que iria para o Vitória, que está na Série B, para o América Mineiro, para o Paraná Clube, está vindo para Fortaleza, está circulando aqui na nossa cidade. Então tem um aspecto econômico. Eu acho que essa mudança pode representar um olhar ainda mais de carinho, de cuidado e de investimento do trade empresarial, do setor produtivo, dos próprios governos, né? Quantas vezes a palavra Fortaleza é dita no Brasil inteiro por causa do clube? Só que o clube remete à cidade, né? Então a gente atrai turistas, a gente atrai imagem. Então esse passo institucional eu acho importante. A gente conseguir posicionar o futebol como atividade econômica, que movimenta a economia, que forma pessoas, que gera empregos, que paga impostos e tem uma importância muito grande. Eu acho esse passo fundamental. A qualificação dos gestores, eu acho que também é algo que precisa ser feito, né? Eu acho que tem que ter uma política institucional aí a nível maior, né? De qualificar os gestores, de qualificar clubes, federações, clubes menores. É a base, né? Quando você qualifica quem está no comando, você qualifica o restante inteiro. Então, eu acho muito importante a formação profissional, o conhecimento, o estudo. O futebol ainda é muito carente, né, de formação continuada. Não é um setor que tenha digamos assim, uma oferta muito grande de produtos nessa linha. E acho que a nível de produto como um todo, o futebol brasileiro precisa se internacionalizar, né? Nós achamos, todo mundo aqui gosta de futebol, Brasil é o país do futebol, mas na prática, vamos lá, o Manchester United, a cidade de Manchester é menor do que Fortaleza.
E o Manchester United é um clube mundial. É um clube que vende na Califórnia, que vende em São Francisco, que vende em Nova York, que vende em Hong Kong, que vende em Macau, que vende na Bélgica, que vende em todo canto, porque eles conseguiram criar um produto, a Premier League, eu falei o Manchester, mas o Arsenal também vende, o Liverpool e os demais clubes de ponta lá, conseguiram criar um produto que tem consumo no mundo inteiro. O futebol brasileiro é conhecido no mundo inteiro pela camisa amarela e pelo Neymar. E alguns ídolos do passado, Ronaldo, Pelé, Romário. Mas se você for em países, vamos lá na Eslováquia, será que lá eles sabem a diferença entre o Flamengo e o Fortaleza? Será que nos Estados Unidos eles sabem a diferença entre o São Paulo e o Bahia? Eu acho que para eles é tudo igual, porque as nossas marcas ainda não se tornaram marcas globais. Então a gente precisa dar esse passo, nós temos história para isso, nós temos produto, qualidade técnica dos jogadores para isso, né? Mas não temos um alcance internacional. O futebol brasileiro, ele vende os seus atores, mas não vende o espetáculo. Os nossos atores estão aí, espalhados pelo mundo, jogando em diversas ligas. Mas o futebol brasileiro em si, como instituição, não chega nas TVs, nos telefones, nos tablets de consumidores do mundo inteiro. Então, esse passo precisa ser dado. Maravilhoso. Medina, você quer fazer suas considerações finais antes do Marcelo fazer as dele? Bom, claro que agradecer essa entrevista sua, né, Marcelo, e ouvindo você atentamente, as suas considerações, né, conhecendo a sua história, me fez assim lembrar de uma coisa que eu lembro, meu pai já falava isso, né, quando eu era criança, né, que a gente tinha que separar a razão da emoção, né? Como se isso fosse possível, né? Hoje está virando moda também, às vezes, nas discussões, que a gente tem que ser mais racional, menos emocional, né? Eu, particularmente, não acredito, né, nessa separação, né? E acho que você é um exemplo vivo disso, né? Você tem a paixão pelo futebol, você tem a paixão pelo seu clube, né? E não descuida, né, desse processo de racionalização, de profissionalização do futebol, né? Então, acho que a sua mensagem remeteu um pouco também para essa reflexão que eu acho que a gente tem que pensar, né? Não dá para separar razão de emoção, e o futebol é o exemplo mais vivo disso aí, você não acha? Professor Medina, só um homem tão sábio como você para fazer essa reflexão. Fiquei muito feliz de ouvir essa sua análise. Vou guardar aqui no coração, com carinho. Enquanto você ia falando, os flashbacks aqui na memória de momentos em que a emoção do torcedor Marcelo poderia ter aflorado, mas a razão segurou. Ali, às vezes, geralmente no momento de grande emoção, né? Ou após uma grande conquista, ou após um grande revés. Então, eu fiz esse paralelo enquanto você falava e fico muito feliz com essa sua análise, me sinto honrado.